Meus queridos, estamos de volta para falar sobre movimentos de fundações ou movimentos da fundação, das fundações, mais chamados de recalque, adensamento. A gente vai ver basicamente um pouco sobre os tipos de recalque e qual é a consequência que ele traz para as nossas estruturas. Vamos começar como aquele slide que todo professor apresenta, né? Sobre recalque de fundações. A gente conhece muito bem, pelo menos já ouviu falar, tenho certeza, da Orla de Santos, que são os prédios desalinhados em função dos recalques diferenciais e, claro, talvez a estrutura, né, a edificação que tenha sofrido recalque mais famosa do mundo, né, a Torre de Pisa, lá na cidade de Pisa, na Itália. O que essas estruturas têm em comum? Todas elas sofreram processos de recalque. Claro, sobre superposição de bulbos de tensão, sobre camadas de argilas altamente compressíveis. Independente do que causou, a gente vai ver quais são os tipos de recalque nessa aula e o que a gente pode não calcular aqui, mas qual é a aplicação desses recalques nos concursos públicos, né? A gente vê aqui na Orla de Santos, por exemplo, onde esses prédios, eles se encontram aqui, um vai de encontro ao outro, a título de curiosidade. Claro, houve a sobreposição de bulbos de tensões, consequentemente, essa fundação que era rasa, ela teve com sobreposição de bulbos de tensão, devido a essa camada de argila marinha compressível, nós tivemos problemas de recalque diferencial nessas estruturas. Mas qual o problema dos recalques, de cada um dos tipos? Nós temos recalques diferenciais, recalques uniformes, recalques que causam distorções nas estruturas. Um outro talvez não conhecido, mas não tão conhecido quanto aqueles para nós brasileiros, mas a Cidade do México ela tem grandes problemas também de recalque. Inclusive, nessa basílica, nós temos um caso clássico de recalque uniforme, que é um recalque que, claro, como o próprio nome já diz, onde toda a estrutura desce, recalca uniformemente. Será que isso causa problema ou isso não causa problemas? Qual é o tipo de recalque mais grave? Vamos falar um pouco sobre isso aqui também. É claro que quando a gente fala de recalque, nós estamos falando de deslocamentos verticais descendentes, mas nós também podemos ter deslocamentos ascendentes ou levantamentos, né? De forma absoluta, quando nós falamos em números absolutos, ou de forma relativa, quando nós relativizamos em relação a um ponto, alguma referência adotada. A gente tem que considerar sempre nos projetos, conforme a NBR 6122, que é a norma de projeto e execução de estrutura de fundações, ela prevê que eu preciso considerar recalques excessivos, eu preciso considerar levantamentos excessivos decorrentes de expansão de solos e também vibrações inaceitáveis que devam ser consideradas em nossos projetos. Para determinar os valores limites para os deslocamentos, para as deformações, o que eu preciso considerar? Claro, a confiabilidade com a qual serão determinados os deslocamentos. Claro, a velocidade com que esses recalques vão acontecer no terreno de fundação, o tipo de estrutura e material de construção, o tipo de fundação em si, a natureza do solo, a finalidade da obra e a influência nas estruturas e edificações vizinhas. Quando eu preciso limitar os deslocamentos, eu preciso entender de que eu estou falando, ou quanto a deformação, o recalque, ele vai ser prejudicial às minhas estruturas. Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, isostática, você já deve lembrar que em estruturas isostáticas, pequenos deslocamentos, eles não causam, não acarretam tensões internas, né? Não acarretam modificações internas nas solicitações, nos esforços solicitantes da estrutura. Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, de pré-moldado, de repente a tolerância que ela tem a recalques seja maior do que uma estrutura em concreto, uma estrutura monolítica de concreto convencional, onde ela é altamente peristática, consequentemente recalques, principalmente recalques diferenciais, ocasionarão tensões adicionais, esforços solicitantes adicionais às estruturas. Outra coisa, se eu tenho muita, por exemplo,
Materiais rígidos de construção. Um grande exemplo, construções com placas de vidro, grandes janelas, grandes vãos com vidro. É um problema. Se eu tenho recalques, ele vai estourar os vidros, vai gerar danos permanentes ao patrimônio. Que tipo de edificação eu estou tratando? Onde que essa edificação está sendo construída? Tudo isso, claro, deve ser levado em consideração na hora de determinar os parâmetros de deformabilidade ou de deslocamentos limites para essas estruturas. Dentre os tipos de recalque, nós temos basicamente 4 tipos de recalques. Eu vou citar aqui os 3 principais para vocês, depois eu menciono também um outro tipo de recalque adicional. Esses aqui são os recalques clássicos. O recalque imediato, que é o recalque inicial ou o recalque elástico, que ele vai ocorrer quando? Quando eu aplico carga. Quando eu solicito o solo, essa deformação ela vai acontecer imediatamente. Por isso a gente chama de recalque imediato, inicial ou elástico. Embora esse elástico aqui é que ele vem da teoria, ele é calculado com base na teoria da elasticidade. Nós temos 2 grandes teorias para o cálculo da deformação. A teoria da elasticidade, que vai calcular aí, ajudar no cálculo da determinação dos recalques imediatos, e a teoria do adensamento, que são responsáveis pelos outros 2 recalques que eu vou falar com vocês na sequência. Então, o importante aqui, o recalque imediato, ocorre imediatamente. O recalque por adensamento, nós vamos ver que ele ocorre ao longo do tempo. Qual é o recalque total? O recalque total é exatamente o recalque imediato, mais os recalques causados por adensamento. Os causados iniciais ou imediatos são calculados, pela teoria da elasticidade, onde nós temos a aplicação instantânea. O recalque ocorre imediatamente. Solos arenosos de elevada permeabilidade têm esse tipo de recalque destacado. Por quê? Porque não há umidade presa ali, né? São solos que têm solos de baixa coesão e que também possuem alta permeabilidade. Portanto, aplicou a carga, tem o recalque imediato. E por que eu falo que esse termo elástico aqui vem mais da teoria da elasticidade? Porque se a gente pega os materiais, por exemplo, na resistência dos materiais, um comportamento elástico, quando eu removo a carga, a deformação é completamente removida. Aqui eu posso ter, por exemplo, cargas que foram aplicadas e quando eu removê-las, embora tenha alguma deformação que volte, seja retornada, né, ao estado original, ela não volta 100%, fica uma deformação permanente. Então, falar que é um recalque imediato, perfeito, que é um recalque inicial, perfeito, que é um recalque elástico, porque ele é calculado pela teoria da elasticidade, perfeito. Agora, eu não posso falar diretamente no termo elástico, falar que eu removi a carga, 100% da deformação foi retornada, foi devolvida. Não é isso. A gente tem sempre um rearranjo do solo, ainda que instantaneamente, e daqueles grandes vazios, ou então materiais, por exemplo, orgânicos, que uma vez deformados, são permanentemente, não retornam à posição original. Só esse comentário básico, assim, só para esse termo elástico não ficar diretamente ligado aos materiais que nós estudamos na resistência. Recalque por adensamento primário. Este é o recalque que ocorre em função, principalmente de materiais coesivos, né, argilosos, decorrentes da expulsão gradual de água do solo. Quando eu carrego o solo, se ele for arenoso, quase que imediatamente a água é ali drenada. Agora, é um solo com baixa permeabilidade, como, por exemplo, um solo argiloso. Essa água, ela vai, inicialmente, receber ou absorver um pouco da carga aplicada. É o que nós chamamos de poropressão ou pressão neutra. Ao longo do tempo, em função dessa pressão, dessa solicitação, a água ela vai escoando, ela tende a ser expulsa gradualmente, ou seja, sair do solo. Isso faz com que as tensões efetivas, as tensões de fato entre grãos aumentem, consequentemente também aumenta o adensamento, o recalque por adensamento primário ao longo do tempo, né? É um dos principais causadores, e na verdade o principal causador de problemas em fundações ocorre onde? Como eu disse, solo de baixa permeabilidade, argilosos, saturados,
ou seja, tem muita água a ser perdida, a ser expulsa, quando a pressão geostática efetiva inicial, somada ao acréscimo de pressão decorrente da fundação, é superior à tensão de pré-adensamento, ou seria tensão de pré-adensamento, é a tensão máxima que aquele solo já experimentou, né? A tensão, o maior valor de tensão já sofrido por aquele solo em condições habituais de campo. Esse é o nosso recalque por adensamento primário. Depois nós temos um recalque por adensamento secundário, ou recalque secular. Ele vai ocorrer, claro, após o primário, sendo que após a dissipação das pressões neutras devido ao carregamento de fundações do solo, este, sob a ação de carga efetiva constante, continua a se deformar. Seria o caso mais ou menos da fluência no concreto. A gente aplica, tem a deformação imediata e tem a deformação plástica, né, que sob níveis constantes de tensão, eu tenho ainda, ao longo do tempo, deformações que ocorrem. No concreto, seria o que a gente chama de fluência. Aqui é o recalque por adensamento secundário, ou seja, dissipei a pressão neutra, tem as tensões efetivas, causei o recalque. Causado o recalque primário, agora naquelas mesmas condições, as mesmas tensões ao longo do tempo, o solo continua a se deformar, então a gente vai chamar aqui de adensamento secundário, o que no concreto, talvez, numa analogia, chamaríamos ali de fluência do concreto. Aqui é adensamento secundário do solo. Quando nós fizemos uma relação, um gráfico entre recalque e tempo, né? O recalque aqui a gente tem o hábito de adotar recalque positivos para baixo, por isso esse sistema de eixos aqui, tempo-recalque, ele é de fato invertido do convencional. Recalque imediato, ou recalque não drenado, né? Que a gente não tinha ali água presa, como no caso das areias, não tinha... Só beber uma água aqui. Não tinha uma grande quantidade de água, não deu tempo de drenar essa água. Então, recalque imediato. Depois o adensamento primário, onde há expulsão de água, principal responsável por problemas, não obstante, é o que mais gera deformação, claro que ao longo do tempo. E por fim, um adensamento secundário, né, residual, sob tensões constantes. Falei que existiam 4 tipos, os principais estão aqui: imediato, adensamento primário e adensamento secundário. Tem também o tipo de recalque, que a gente não fala muito, mas é por escoamento lateral. Ele não compõe aqui, eu diria, o recalque total. Vocês conseguem ver exatamente por esse gráfico aqui, que o recalque total vai ser a soma do recalque imediato, do adensamento primário e do adensamento secundário. Mas é sim um tipo de recalque, por escoamento lateral. Quando eu tenho ali solos não coesivos, com diferentes solicitações. E aí o que acontece? A migração de solos mais solicitados para regiões menos solicitadas. Então, fica mais ou menos, se eu tenho uma fundação, digamos, aplicada num solo onde parte é mais resistente e parte do solo ali menos resistente, as que estão mais solicitadas e outros lados menos solicitados, há o quê? Um deslocamento ali no sentido dos mais solicitados para pontos menos solicitados. É como se fosse exatamente o que a gente fala de deformação lateral ou escoamento lateral. Embora não esteja aqui, também é um tipo que possa estar presente, né? Dentro dessas classificações é óbvio que a gente tenta classificar, inclusive na hora de falar das movimentações e danos, enquadrando mais ou menos com aquilo que ocorre. É lógico que ocorre um pouco de tudo, né? Esse adensamento, quando a gente fala de escoamento lateral, sempre vai ocorrer um certo grau de escoamento lateral, mas a gente, quando vai classificar, tenta botar em caixinhas separadas exatamente para que o aluno consiga resolver problemas, né? É um caso, por exemplo, quando a gente tem aqui as movimentações e os danos dos recalques. A gente tem o recalque uniforme, recalque não uniforme, ou também recalque diferencial, e o recalque não uniforme com distorção, ou recalque distorcional. Vejamos aqui, o recalque uniforme ele nunca vai ocorrer na prática, porque nunca eu vou ter 100% da estrutura descendo em nível. Se eu pegar um teodolito ali, uma estação total, e fazer um monitoramento, eu vou ver que não há recalque uniforme. Mas
tem recalques que se aproximam mais do padrão do tipo de recalque uniforme, onde toda a estrutura ela desce uniformemente. Este, para nós, é o melhor tipo de recalque. Porque desde que ele não ultrapasse um valor muito alto, desde que ele seja moderado, ele não tende a, primeiro, incluir ou modificar a distribuição de esforços em estruturas hiperestáticas, ele não tende a causar prejuízos às, principalmente, estruturas rígidas e frágeis, como, por exemplo, fachadas em vidro, rochas, problemas com esquadrias, onde a gente tem o emperramento de esquadrias, porque ele desce exatamente uniformemente. Qual é o dano que nós temos, na maioria das vezes, associado ao recalque uniforme? Que ele pode, quando excessivo, causar ruptura de instalações e a necessidade de adequações em rampas e escadas. A gente pode ter, inclusive na Cidade do México tem, estruturas que cederam tanto que tiveram que ganhar rampas laterais e escadas para que a pessoa consiga atingir o nível da rua, dada a baixa capacidade de suporte do solo. Como era uniforme o recalque, então é só fazer as adequações com rampas, com escadas, para que a estrutura possa se manter ali útil, né, preservada de certa forma. Agora, imagine a tubulação de água, a tubulação de gás e de esgoto, por exemplo, que a gente tem ali conectada à estrutura. Se nós tivéssemos uma grande deformação, isso causa um cisalhamento da tubulação. Aí é problemático, aí eu tenho que refazer. Mas a estrutura em si não sofre tanto com o efeito do recalque uniforme. Já com o recalque não uniforme diferencial, a gente já vai ter problemas de desaprumo. Por exemplo, a Torre de Pisa. Por exemplo, os prédios da Orla de Santos. São recalques diferenciais, eles não foram uniformes. Além de gerar esse desaprumo, vai gerar uma redistribuição de esforços, já que quase toda estrutura nossa são estruturas hiperestáticas. Agora, qual é o pior tipo de recalque, o que causa mais prejuízos? É o recalque não uniforme com distorção, porque ele não gira a estrutura como corpo rígido. A gente tem aqui distorções na estrutura que vão causar fissuras, aquelas fissuras a 45 graus, quando a gente tem recalques de pontos específicos das fundações, ou pontos específicos de menor capacidade de solo, né? Distorção de vãos. A distorção de vãos, ela faz com que portas fiquem emperradas, com janelas fiquem emperradas, que vidros estourem. Todos esses problemas, esses danos, além disso também estruturais, né? Não só funcionais, mas também estruturais, são prejuízos causados por essa não uniformidade da distorção. Então é ainda pior. Todos esses recalques vão decorrer o quê? Do princípio das tensões efetivas. Porque o que de fato causa recalque? Tensão efetiva. O que é tensão efetiva? É tensão grão-grão. Então as partículas de solo em contato umas com as outras resistem, e isso a gente chama de tensão efetiva, a tensão no contato entre os grãos. Só que a tensão total, ela não é composta só das tensões de contato entre os grãos. Nós temos também a poropressão, que é a pressão dos fluidos aqui. E Terzaghi muito bem explicou isso, óbvio, dentro das limitações das hipóteses, mas ele apresentou este princípio das tensões efetivas, o pai da mecânica dos solos, Terzaghi, com uma relação bem intuitiva que diz o seguinte: em solos completamente saturados, a tensão total é a tensão composta pela tensão efetiva mais a poropressão. Então a tensão efetiva ela está exatamente no contato entre os grãos, e a poropressão é a pressão de água naquele ponto, naquela seção determinada, óbvio que vai depender da carga piezométrica, né, da profundidade de líquido que nós temos ali naquele ponto. Fazendo um rearranjo, já que o que nos interessa é a tensão efetiva nada mais é do que a tensão total mais a poropressão. Então existem duas formas de se aumentar a tensão efetiva. Ou eu aumento a carga total, com uma sobrecarga, ou em mesmo nível de tensão, eu reduzo a poropressão. Se eu reduzo a poropressão, eu também uma forma de
aumentar nossas tensões efetivas. Então, escrevendo dessa forma, a tensão normal, eu já mencionei para vocês, a tensão efetiva, de fato, é a tensão que transmite grão a grão no esqueleto sólido, e a poropressão, ou pressão neutra, é a pressão dos vazios entre as partículas sólidas preenchidas por água. Dito isso, entendido que as pressões aqui das tensões efetivas, a gente vai definir que os recalques são regidos pelas tensões efetivas que podem estar presentes no solo e que são afetadas pelo quê? Externamente, cargas externas, que vão aumentar as tensões do solo, oscilação do nível d'água, já que com a diminuição do nível d'água eu aumento a tensão efetiva, já que essa componente diminui. Infiltração vai alterar a umidade, então pode alterar as tensões efetivas também, além de causar carreamento de partículas, isso pode prejudicar, né, as estruturas. Vibrações, nós temos os casos de liquefação dos solos, onde os equipamentos que sofrem vibração ali, eles podem induzir solos a sofrerem esse fenômeno de liquefação, comportar momentaneamente como fluido, já até inclusive em outro momento mencionei com vocês. Agora, fatores externos, mais relativos à estrutura do solo, internos, né, na verdade. Falamos dos externos aqui, cargas, oscilação de nível d'água, infiltração, vibrações, mas internamente, posso ter problemas com os meus solos, por quê? Posso ter solos compressíveis, que são solos com deformação elevada, com pouca carga, então é um solo que deforma muito, com pouca carga, inclusive até mesmo com seu próprio peso próprio. Isso vai gerar, obviamente, um problema gigantesco de recalque. Temos os solos colapsíveis, que também pela sua estrutura composta de grandes poros e fraca cimentação, vão sofrer súbitas, abruptas reduções de volume quando oscilam na umidade. Então, eu tenho uma carga aplicada naquele solo. Eu variei muito pouco a umidade, mas ela fez um rearranjo daqueles macroporos que se fecharam, aqueles grandes vazios que eram cimentados por cimentação, digamos, fraca, né, que a gente fala, essas ligações fracas, ele se rearranja de um jeito muito compacto. Então ele tinha grandes macroporos e agora passa a não ter mais. Esses solos colapsíveis, ou seja, que sofrem grandes recalques com pequenas alterações de umidade, geram também grandes problemas no dimensionamento das nossas estruturas, né? E por último também os solos expansíveis, que embora não geram recalques, né, geram expansão de solos, são solos que quando tem a quantidade de umidade aumentada, sofrem um aumento também de volume, né, devido à composição argilo-mineral. Então, o nome já diz, solos expansivos, expandem com um acréscimo de teor de umidade. Solos compressíveis, se comprimem bastante, sofrem bastante alteração de volume em relação a pesos muito pequenos, né, solicitações bem baixas. E o último e mais importante aqui, os solos colapsíveis, que para concurso geralmente é o que mais vai ser cobrado nas questões. São solos macroporos, fraca cimentação, que sofrem bruscas, abruptas reduções de volume por pequenos acréscimos de umidade. A gente vê aqui os macroporos que podem ser abruptamente readaptados, né, reorganizados aqui, causando este problema de solos. Os solos que têm essas características colapsíveis são péssimos para fins de recalque. Agora, por último, mas não menos importante, antes de mostrar alguns casos de recalque, os movimentos verticais da fundação. Confesso que este, inclusive, é uma ilustração, são ilustrações da própria norma de fundações, mas são pouquíssimo didáticas, são péssimas. Sugiro que você dê uma olhada e bata direitinho no que eles estão falando, que pode ser que venha, né, essa cobrança, mas não está didático, é realmente péssimo, mas é como vai vir na sua prova. Então, não tem como fugir disso. O que nós entendemos, então, pelos recalques? Quando eu falo recalque, pode ser também, obviamente, todas as ilustrações são em função de recalques. Mas se fosse as mesmas deslocamentos, só que para cima do nível, seriam levantamentos. Mas S vai ser dado recalque total de um ponto da estrutura. Então, esse S aqui é o recalque máximo
que ocorre no ponto B. Se aqui for B', esse é o S máximo. Mas aqui é o S do ponto C, aqui é o S do ponto D. Então, esta letrinha S minúsculo vai identificar o recalque total de um ponto da estrutura. O delta, ele já quer dizer, delta já diz diferencial, então é um recalque diferencial, sempre entre dois pontos de referência. Qual é o recalque diferencial máximo que eu posso ter nesse exemplo? É pegar quem recalcou menos, comparar com quem recalcou mais. Está aqui o nosso recalque diferencial máximo, poderia fazer outras comparações também. Agora, delta sobre L é o recalque diferencial específico entre dois pontos. Se eu quiser calcular o recalque específico entre dois pontos, é aquele recalque diferencial dividido pelo comprimento entre os dois pontos. Se eu quisesse calcular o recalque diferencial entre os pontos D e o ponto B, pegaria delta máximo e dividiria pelo comprimento entre B e D. O que mais? Rotação relativa entre dois pontos da estrutura. Nosso delta está aqui, ó. Entre o ponto A e o ponto B tem uma rotação relativa θ. Essa é a rotação máxima entre dois pontos. Então aqui adoto o nivelamento aqui, a nível horizontal, e o ângulo vai me dar a rotação relativa entre dois pontos da estrutura. Deformação angular entre dois trechos. Então agora não é mais entre dois pontos, é entre dois trechos. Você lembra da deformação que causa distorcional? Eu pego essa reta, essa outra reta, e esse alfa máximo aqui é a deformação angular, né? A distorção. Na verdade, não é nem a distorção, é a deformação mesmo entre duas retas, deformação angular entre dois trechos da estrutura. Passando para a próxima figura, eu tenho a deflexão relativa. Então, antes eu tinha o recalque dado por S, né, um dos nossos recalques. Agora eu tenho a deflexão relativa a uma reta. Então, a gente tem aqui a deflexão relativa máxima. Pega os dois pontos aqui e quem sofre maior deflexão em relação àquele ponto, no caso o B, né, em relação àquela reta. E tenho a razão de deflexão, mais uma vez o próprio delta dividido pelo comprimento. Por último, repito, definições que não ilustram bem os problemas práticos, mas são trazidos pela norma, são os movimentos verticais de fundação que a NBR 6122 traz. Por último, rotação ou desaprumo. Esse a gente ouve muito falar, né, nas estruturas, principalmente no desaprumo, na hora de fazer o dimensionamento de estruturas de concreto. Essa rotação ou desaprumo é identificada aqui, ó. Enquanto ele era ortogonal, sofreu rotação, tem esse desaprumo aqui em cima, essa rotação. E a distorção angular, distorção entre a reta A e D e o ponto B. Essa é a nossa distorção angular máxima. Se vier, você precisa saber o que cada um desses significa. Olha, 1, 2 vezes, 3 vezes, e depois resolva as questões, você vai conseguir, que geralmente vem definições um pouco mais simples, não entra em todo esse mérito. Vai vir um recalque diferencial, vocês vão ver na hora que a gente for resolver exercícios. Agora, qual o problema de recalque em edificações? Nós trazemos aqui os principais casos onde os recalques trazem prejuízos para as nossas estruturas, nas nossas edificações. E alguns casos são interessantes que eles virão em provas, não quando o assunto é fundação, quando o assunto é estruturas de concreto, quando o assunto é construção civil, fala-se muito nesses tipos de recalque. Veja, tem tudo a ver com a nossa aula. Quando nós temos rebaixamento do nível de lençol freático, eu tenho um solo que era saturado e perdeu água. Consequentemente, esse nível aqui de rebaixamento do lençol foi maior, tenho, neste caso, perda de poropressão, aumento da tensão efetiva, tem um recalque diferencial, esse lado recalcou, porque esse lado houve um rebaixamento do lençol freático. Aqui não, o lençol freático sempre esteve nesse nível e assim permaneceu. Poderia ser um recalque uniforme, mas acabou se tornando um recalque diferencial ou distorcional aqui, com essas fissuras a 45 graus de inclinação, mostrando aí que parte
do solo, parte das fundações ali sofreu recalque. Outro problema, sobreposição de bulbos de tensões, já falamos sobre isso. Além de causar um recalque diferencial que pode inclinar as estruturas, causa também danos a 45 graus devido à sobreposição de tensões. Sistemas de fundação diferentes. Se eu tenho mesma edificação com sistemas diferentes de fundação, primeiro que isso não é indicado, fazer sistemas diferentes de fundação para a mesma edificação. E segundo que eu vou ter, obviamente, recalques diferentes. Então aqui eu tenho exatamente uma reta que marca o cisalhamento entre as partes da estrutura em função de sistemas diferentes de fundação. Essa fundação, provavelmente com menor capacidade de suporte, tensões maiores, sofreu maior recalque e, por consequência disso, tivemos aí essa fissura vertical. Outros tipos, olha o recalque distorcional aqui, muito bem claro. Uma das sapatas sobrecarregada recalcou mais do que as outras, ou recalcou de forma significativa em relação às outras. Isso fez com que toda a alvenaria sofresse com problemas de fissura a 45 graus. Inclusive, é prática, muitas vezes, adotar numa edificação sapatas padronizadas, digamos assim. O que se faz muito na construção, no projeto de estruturas de concreto, pega aquelas dimensões mínimas lá e consideram essa dimensão, essa armadura mínima para outras vigas. Se você faz isso em fundações, o seu elemento de fundação, a estrutura do seu elemento, da sapata, por exemplo, pode estar ok. Só que o recalque que ela causa no solo, se eu tenho solos diferentes no meu terreno e adoto dimensões iguais de sapatas para os mesmos carregamentos, eu tenho recalques diferenciais. Então, fazer isso, você tem que considerar isso no seu projeto. Se você vai manter um padrão, e você saiba que esse padrão de estacas, digamos, 1 por 1, uma sapata de 1 por 1, desculpa, falei estaca, mas queria falar de sapata. O cara fala assim, faz tudo de sapata de 1 por 1 aí. Será que seu solo está recebendo carga homogênea? Será que você vai ter um recalque? Que recalque você sempre vai ter, sempre. É impossível não ter. Você tem que minimizar os efeitos. E aí, será que você vai ter um recalque prejudicial ou um recalque que não vai prejudicar a sua estrutura? Depende, se você adota um mesmo padrão para tudo quanto é tipo de solo, você vai ter recalque diferencial e isso vai ser pior. Olha esse outro caso aqui de heterogeneidade de solo. Tem uma camada de solo compressível aqui, somente de um lado, por isso essas trincas. E, curiosamente, eu já vi questão de concurso, inclusive, falando sobre isso, que este caso da literatura é bem interessante. Você tem uma árvore de grande porte, uma vegetação, né, não só mas uma vegetação de grande porte, que, em consequência de suas raízes, absorve água de parte da lateral ali do solo, né, da edificação, consequentemente, diminui também a poropressão, aumenta a tensão efetiva, recalque diferencial ou distorcional aqui. É um caso interessante, vem da literatura, claro, é difícil identificar problemas com natureza da vegetação próxima, né? Atribuir fica um pouco difícil, mas é um caso e está na literatura e está em prova. Além desses aqui, a gente consegue ver algumas outras fissuras em alvenaria, sempre naquele, mais ou menos no mesmo padrão, de 45 graus, né? Aqui, inclusive, em locais onde eles não têm o... Nossa, como é que... Verga. As edificações aqui que antigamente não tinha verga, não tinha contraverga, e sofria com os recalques, consequentemente aparecia essas fissuras. Aqui são recalques dos dois lados também, vão abrir uma fissura vertical. São só ilustrações, embora não seja o tema da aula, de fato, patologias ou manifestações patológicas, né, decorrentes do recalque. Foi mais para vocês entenderem o que é o recalque, né, o recalque diferencial, o recalque distorcional, o recalque uniforme, para que consigam resolver questões de prova. Vamos então resolver alguns exercícios aqui na sequência depois da vinheta.